Que Deus abençoe você, santifique a sua vida, restaure em você cada dia mais o pensar segundo a vontade de Deus, o querer segundo o querer de Deus. Hoje a igreja nos dá o evangelho de Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima de outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, os seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega e encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições piores do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra nos ilumine, nos ajuda a discernir qual a vontade de Deus a nosso respeito. E este evangelho traz consigo alguns ensinamentos, mais do que ensinamentos, traz o poder de Deus revelado. O primeiro é o fato de Jesus expulsar os demônios. Expulsar os demônios significa, para nós, uma garantia. O demônio não tem mais poder sobre o homem, a não ser o poder que o próprio homem concede a ele. E por isso a importância da vida de oração, de comunhão com o Senhor, de escuta da palavra. Por quê? Porque esta palavra, esses sacramentos, vão nos dando a medida certa de expulsar os demônios, de tirar os demônios da nossa vida, de deixar Jesus expulsá-los. Aqui nós temos um outro ponto importante. O fato de que alguns dizerem que Jesus expulsava os demônios pela força do próprio demônio. Ora, e Jesus vai dizer, se o demônio está dividido em si mesmo, vai se autodestruir. E nesse sentido Jesus nos alerta para não deixar governar a nossa vida a divisão. A divisão é própria do demônio, do diabo. O diabo tem, por natureza, dividir, nos colocar contra as pessoas, contra Deus e contra nós mesmos. E o essencial de Deus, o fundamental de Deus é a unidade. A unidade em nós, a unidade com os outros e a unidade com Deus. Daí a importância de não permitir que o inimigo nos governe, nos divide ou nos divida em nossa essência, em nosso ser profundo. Depois, outro ensinamento importante é quando Jesus alerta, que um homem forte, bem armado, protege a sua casa. E quem é esse homem forte? Quem é essa fortaleza que pode nos proteger? O próprio Deus. O próprio Deus deve ser a nossa proteção. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Por quê? Porque o inimigo pode se apresentar como mais forte do que nós. Deus é o nosso guardião. Nós, por conta própria, somos incapazes de nos proteger. Por quê? Porque o inimigo, por ser espírito, é mais inteligente do que nós.
quando Jesus diz, né? Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Veja que esse é o fruto da divisão. Nos separar de Deus, nos separar de nós mesmos, né? E a palavra também nos alerta sobre quando o espírito mau sai de alguém e quando ele volta e encontra a casa arrumada, varrida, limpa, ele vai e busca mais 7 demônios piores do que ele. Temos que estar atento de não recair na tentação, de não deixar o inimigo trazer os seus amigos para destruir o meu e o seu coração, a minha alma, né? Então diz a palavra que se nós deixamos o inimigo adentrar nosso coração, uma vez tendo sido expulso do nosso coração, corremos o risco de ficar numa situação pior do que antes. Por isso que a conversão é sempre um processo progressivo de deixar Deus nos iluminar, nos santificar, nos converter, eu quero dizer, nos fazer voltar para o Senhor. E esse voltar para o Senhor é que deve nos motivar cada dia. Hoje a igreja nos lembra a beata Alexandrina Maria da Costa, uma mulher que, para fugir da impureza que algumas pessoas queriam cometer com ela, ela acaba sofrendo as consequências desse fugir do mal, né? E até o ponto de ficar paralítica, paralisada na cama por longos anos. E ali ela entende e se dedica a estar na presença de Deus cotidianamente. Que a beata Alexandrina Maria da Costa nos ensine também a praticar essa virtude da paciência, da obediência à vontade de Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para toda a sua família.